Pessoal, vocês não sabem da nova. O presidente Lula deu um discurso para o Itatiaia e nesse discurso o presidente Lula arrebentou com todas as estruturas do bolsonarismo e de Bolsonaro. Por exemplo, os bolsonaristas querem descer a pena do Bolsonaro de inelegível de 8 para 2 anos. O presidente Lula disse que isso dificilmente acontecerá. Mas mesmo que aconteça, o presidente Lula deixou claro que Bolsonaro irá perder as eleições de 2026, mesmo que concorra. E sabe o que os bolsominions, os bolsonaristas e os gados estão fazendo nesse momento? Estão chorando. Mas sabe o que eles deveriam estar fazendo? Fazendo o L. Então, pessoal, vamos ver esse vídeo aqui. Mas antes disso, peço que se você gostar desse conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui em apoio ao canal. E se você é bolsonarista, possivelmente você terá que fazer o L. Se você é gado, terá que fazer o L. O L bonitinho. Então vamos lá para o vídeo. Presidente Lula, Edilene aqui outra vez, eu acredito que a gente já esteja caminhando um pouquinho para o encerramento, então vou fazer minha última pergunta. Qual que é a prioridade do governo federal no Congresso Nacional de pautas a serem aprovadas e existe uma conversa de que há uma mobilização da oposição para alterar a lei da ficha limpa e reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocando ele na possibilidade de, inclusive, concorrer em 2026, possivelmente contra o senhor. Queria saber a posição do senhor sobre esses dois assuntos, diretamente sobre o que vai ser a prioridade no Congresso Nacional e o principal desafio, e sobre a reversão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. As pessoas são muito interessantes, né? Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes? Eles deveriam acreditar que eles são inocentes e não ficar pedindo anistia antes do juiz determinar qual é a punição, ou se vai ter punição. O que nós estamos garantindo é um processo de julgamento altamente democrático, em que eles têm todo o direito de defesa. Agora, quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. Eles acham que fizeram exatamente aquilo que a justiça está dizendo que ele fez. Então, primeiro, espero o julgamento, se defendam, vai ter uma condenação, você ou não, vocês terão o direito de se defender, haverá o direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Porque eu estou te dizendo uma coisa, Dilene, não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Não há. Não há possibilidade dos blefadores, daqueles que não têm nenhum respeito, sabe, pelas crianças que ficam na televisão, que ficam na internet acompanhando a mentira deles. Não tem. Então, sabe, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Quem vai decidir o processo é a justiça, quem vai absolver ou condenar é a justiça. Depois que isso acontecer, vamos ver como é que nós vamos fazer. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou, inclusive, a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Eu acho. Eu digo todo dia, por menos do que o que eles fizeram, muita gente no Partido Comunista foi morto. Por menos do que eles fizeram, muita gente foi preso. Por menos do que eles fizeram, o Prestes passou 50 anos prestando conta à justiça brasileira. Eles tentaram dar um golpe, anunciar e preparar a morte do presidente da República, a morte do vice-presidente da República, a morte do presidente do Tribunal Eleitoral, e acha que são inocentes. Ora, não tem sentido. Eles que paguem pelas mazelas que eles fizeram. Se for inocente, serão absolvidos. Se forem culpados, serão punidos. É isso que vai acontecer. Então, aí eu estou muito tranquilo. Você sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Mas ele não. Então é o seguinte, vamos aguardar o julgamento. Vamos aguardar o julgamento com muita tranquilidade, porque eu acho hilariante eles pedirem anistia antes de serem condenados. Ou seja, significa que eles não acreditam neles mesmos. Presidente, Murilo aqui Prioridade da Band no Congresso, presidente? O presidente, Murilo aqui da Band News, para fazer a última pergunta para o senhor, eu queria
antes de fazer a última pergunta, convidar o senhor, quando estiver em Belo Horizonte, para vir presencialmente aqui, tanto a Rádio Band News quanto a TV Band Minas. Mas eu queria perguntar sobre essas duas últimas pesquisas do Instituto Quest que saíram nesta semana e na semana passada, onde pela primeira vez 49% dos entrevistados avaliaram negativamente o trabalho do senhor, enquanto 47% avaliaram positivamente. E nesta semana, uma outra pesquisa mostrando que, apesar disso, o senhor lidera todos os cenários para a corrida presidencial, primeiro e segundo turno. E chama a atenção o senhor como única opção da esquerda e vários nomes aí da direita, inclusive o cantor Gustavo Lima. Queria que o senhor analisasse esse momento de uma popularidade ruim, mas ainda assim o senhor liderando essas pesquisas diante desses candidatos da direita. Sabe, ou melhor, Rodrigo, ou Murilo. Desculpa. Murilo, há uma coisa muito engraçada nessas pesquisas. A primeira, porque elas são muito distantes, sabe, daquilo que nós iremos fazer acontecer nesse país. Com relação às eleições, não há pesquisa que possa dar certo com 2 anos de antecedência. Nós temos que esperar o momento certo para que a pesquisa possa dizer o que vai acontecer. Com relação à aprovação do governo, eu tenho dito todo santo dia, 2025 será o ano de entrega do nosso governo. Nós passamos 2 anos arrumando esse país. Passamos 2 anos preparando esse país, porque nós entramos numa casa semi-destruída. Você está lembrado que para a gente poder governar, a gente teve que fazer uma PEC da transição, porque a gente não tinha dinheiro para governar em 2023, inclusive para pagar a dívida do outro governo. Você está lembrado que nesse pouco tempo a gente ficou trabalhando para aprovar a PEC da oposição, um arcabouço fiscal e uma reforma tributária. E plantando, carpinando a terra, passando o arado e jogando semente. Agora, 2025 é o ano da colheita que nós vamos fazer nesse país. E você pode se preparar, sabe, Murilo, porque você vai ter que divulgar muitas das coisas que nós fazemos que vai se transformar em notícia. Pode ficar tranquilo que você vai poder acompanhar com muito carinho o que vai acontecer nesse país, na questão do emprego, na questão do salário, na questão da inflação, na questão de rodovia, na questão da educação. Só em Minas Gerais, Murilo, nós temos, só em Minas Gerais, 385 mil jovens que iam desistir da escola e que nós criamos o pé de meia para garantir que esses jovens pudessem continuar estudando. Só em Minas Gerais. Mais quase 580 mil em São Paulo e praticamente 4 milhões no Brasil de jovens que iam desistir da escola e que nós então garantimos que eles continuassem estudando. Porque nós temos consciência de que somente a educação é capaz de garantir que esse país seja um país desenvolvido. Então eu estou convencido disso, estou convencido que quando chegar lá para abril ou maio do ano que vem, as pesquisas começam a ter uma proximidade com a realidade. Mas por enquanto é muito cedo escolher quem é que vai ser candidato a presidente da República, é muito cedo querer medir a aprovação de um governo. Você está lembrado que no primeiro mandato eu dizia o seguinte, eu fui eleito para governar até 31 de dezembro de 2026. Eu quero ver quando chegar no último mês de governo, a gente fazer uma comparação de tudo que foi feito no nosso governo com tudo que foi feito no governo anterior e você vai perceber que na maioria das coisas nós estamos fazendo em 2 anos o dobro do que eles fizeram em 4 anos. E quando chegar em dezembro de 2026, a gente vai ter feito o triplo do que eles fizeram, porque eles não trabalharam a não ser contar mentira, a não ser fazer fake news, a não ser dizer inverdades para o povo brasileiro. É isso que me deixa convencido de que a colheita será extraordinária, sabe, no ano de 2025. Eu vou começar a viajar ao Brasil, estou começando a viajar, sabe, amanhã, depois eu viajo sexta-feira e a partir da semana que vem não pararei mais de viajar esse país para entregar obras, dar lançamento de início de obras e fazer a colheita que eu estou te prometendo agora. Eu estou convencido. Venha a Band Minas, por favor. O senhor vem a Band Minas, o convite está lançado. Não, e quando eu vou em Minas, você prepara uma cadeira, prepara os entrevistadores que eu vou visitar a Band News. Obrigado, presidente. Presidente, agora sim, Sávio da Rádio Mundo Melhor, eu queria fazer também a minha última pergunta aqui para o senhor, e aí nessa última pergunta eu queria voltar um pouquinho ali no cenário internacional, né, porque o senhor inclusive fez agora há pouco algumas críticas a falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E dentre as falas que ele fez recentemente, ele fez algumas ameaças de duras taxações aos membros do BRICS,
caso o dólar fosse abandonado como a principal moeda de negociações entre o bloco, né? Inclusive dizendo que se o BRICS adotasse uma moeda diferente, ele poderia taxar até em 100% as negociações envolvendo os países membros do BRICS. O que eu queria entender aqui com o senhor é como é que o Brasil está acompanhando essa situação, se o Brasil estuda uma eventual retaliatória, vamos dizer assim, né, uma resposta de igual moeda caso esse tipo de ação ocorra por parte dos Estados Unidos, por conta desse anseio que o senhor já manifestou publicamente várias vezes, né, de não ficar dependendo apenas do dólar como principal moeda de negociação. E aproveito também para deixar aqui o convite para o senhor quando vier ao leste de Minas Gerais para visitar aqui os estúdios da Rádio Mundo Melhor. Bom, aí quando eu for a Minas Gerais, aí eu vou ficar só visitando rádio e não vou poder fazer nenhuma programação, sabe, de anúncio de obras. Sábio, tem uma coisa muito importante que é o seguinte. Você tem um tipo de político que vive de bravata. Vive de bravata. Então, o presidente Trump, ele fez a campanha dele assim. Ele agora tomou posse e já anunciou, sabe, ocupar a Groenlândia. Já anunciou anexar o Canadá. Já anunciou mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América. Já anunciou reocupar o Canal do Panamá. Ou seja, sinceramente, sabe, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Pode brigar. Ele tem que saber o seguinte: os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Viram aí, pessoal, o discurso honesto do presidente Lula, destruindo a corja bolsonarista. Se Bolsonaro votar, vai perder, mas não vai votar não, porque são 8 anos de inelegibilidade. E o Trump, o presidente Lula deixou claro também, não tem como brigar com todos. E isso aqui é o fazer o L legal, pessoal. Porque quando temos um presidente que fala coerentemente sobre as ações que o país terá no mundo, isso sim que é um país de verdade, não o que acontecia antes, que falavam sobre coisas nada a ver no bolsonarismo. Os bolsonaristas gostam de inventar muitas fake news, e por isso estou aqui. Espero que você me apoie também nisso, tá bem? Deixa o like aqui embaixo se você gostou desse conteúdo, comenta algo, compartilha no grupo da família, e se você é bolsonarista ligado, faz o L. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, fica bem, até a próxima.